afirmei que a Revolução Burguesa não foi feita pela mercadoria, mas não foi feita pela burguesia, mas sim pela mercadoria. A burguesia foi a personificação histórica da mercadoria revolucionária. A burguesia só foi revolucionária porque a mercadoria foi revolucionária em relação ao mundo feudal. O que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Tá, eu queria agradecer pelo convite que me foi feito para abrir outra vez nessa temporada, né, o Decifra, né, que para mim é uma enorme satisfação, seguindo o que aconteceu em 2020. Essa minha intervenção, né, eu não passei para vocês nenhum texto, né, porque, na verdade, eu vou fazer com vocês um ensaio, né, tudo um ensaio, eu não tenho certeza das coisas, né. Esse ensaio que eu vou compartilhar com vocês, ele é resultado, né, de reflexões que eu venho fazendo junto ao meu grupo, né, e eu nunca tinha escrito nada a respeito disso, né, então vai ser para mim uma novidade, né, não só para vocês vai ser uma novidade, mas para mim vai ser uma novidade também, então, além do meu grupo, né, vocês, que nós temos refletido sobre isso, vocês serão o primeiro grupo, né, fora do meu grupo, para o qual eu vou estar compartilhando, né, socializando essas reflexões e, portanto, esse ensaio. Como se trata de uma coisa nova para mim, que eu estou elaborando, eu achei melhor fazer um esquema da minha exposição, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler esse esquema, né, que eu fiz pausadamente, fazendo alguns comentários, para poder, dessa maneira, administrar melhor meu tempo e também meus argumentos, né? Se houver alguma necessidade, vocês me chamam, né, me interrompem, né, para que eu possa retomar alguma coisa que eventualmente não ficou clara. Eu vou começar apontando os pressupostos que irão nortear toda a minha exposição. O primeiro pressuposto, creio que vocês concordam com ele, né, é que os modos de produção nascem, crescem e morrem, né? E o modo de produção capitalista, creio eu, não deve ser diferente. O pressuposto 2, os modos de produção não morrem de morte morrida, mas sim de morte matada. A transição de um modo de produção a outro é, portanto, realizada por uma revolução e não por um processo natural. O mote, né, da minha intervenção foi uma pergunta que foi feita na reunião de avaliação do seminário Decifra, né, no final do ano passado, né, cuja pergunta é: por que fomos derrotados? Então, responder a essa pergunta, né, por que fomos derrotados, é vital para nós, porque isso, né, a possível resposta a essa pergunta poderá nos armar para que possamos transformar, quiçá, a nossa derrota em vitória. Uma coisa muito importante, que eu estou pedindo a atenção de vocês, quando eu estou falando em derrota, eu não estou me referindo a situações conjunturais, e muito menos a processos eleitorais, como é o caso do Brasil. Eu não vou buscar nenhuma resposta porque fomos derrotados, ou sei lá quem foi derrotado, por exemplo, na última eleição. Tá? Isso não vai ser motivo da minha discussão aqui, porque isso, para mim, neste momento, é totalmente secundário. Nós temos experimentado uma derrota mundial, e não só no Brasil. Quando eu estou falando de por que fomos derrotados, né, não é porque fomos derrotados no Brasil, é porque fomos derrotados no mundo inteiro. Então, é uma derrota mundial. Essa derrota, ela
ela ocorre sob pelo menos dois aspectos, né? Primeiro, é uma derrota dos projetos estratégicos verdadeiramente revolucionários, né? Parece que o caso da Alemanha, como nós conhecemos, é o mais emblemático, né? O que acabou resultando, né, a derrota desses projetos revolucionários, na criação daquilo que alguns autores têm chamado de estratégia democrática popular. Eu devo confessar a vocês que, depois de muito tempo lendo a respeito disso, escutando pessoas falando da estratégia democrática popular, eu ainda não consegui entender o que é isso, o que é a estratégia democrática popular. Se alguém depois puder explicar para mim qual é a diferença entre a estratégia democrática popular e a estratégia social-democrata, principalmente a social-democrata depois do caso alemão, tá? Então, eu talvez consiga entender o que é a estratégia democrática popular. Então, essa é a primeira derrota, a derrota dos projetos estratégicos. A segunda derrota é a derrota das experiências socialistas, né? Que não preciso nem comentar a respeito disso, que o que aconteceu no século XX foi, talvez, o fato histórico mais importante, na minha opinião, obviamente, né, o fato histórico mais importante dos últimos 10 mil anos, que foi a Revolução Russa de outubro de 17. Não foi, para mim, o fato histórico mais importante do século XX apenas. Foi o fato histórico mais importante dos últimos 10 mil anos, né? Porque estou considerando aqui a transição, né, da propriedade comunal dos meios de produção para a propriedade privada dos meios de produção, né? E que uma revolução socialista e pretensamente comunista deveria fazer esse acerto de contas, né? Então, por isso que, independentemente de como foi e do que aconteceu com o caso da Revolução Russa e depois da União Soviética, para mim é o fato mais importante dos últimos 10 mil anos. Então, esta é a segunda derrota que temos, né? E a pergunta é essa, né? Por que temos sido derrotados? Essa é, talvez, a grande questão. Se não é a principal questão, é, sem dúvida, uma das mais importantes. Baseados no conhecido trecho de um texto de Lenin intitulado A Falência da Segunda Internacional, né, que escrito em 1915, vocês já vão identificar, né, que texto é esse. Sabemos que uma revolução seria resultado da combinação histórica de dois fatores. Primeiro, a existência de uma situação revolucionária causada pelas chamadas condições objetivas, tá? E segundo, tá? O segundo fator são as chamadas condições subjetivas. Neste texto que é denominado de A Falência da Segunda Internacional, é neste texto que o Lenin apresenta, né, esse trecho que é extraído, né, nos nossos cursos, principalmente no curso de Revoluções, para falar e tratar a respeito dos processos revolucionários, trazendo a discussão, então, das chamadas condições objetivas e subjetivas. Então, partindo desse texto, né, desse trecho, então, uma possível resposta à pergunta seria a seguinte: vocês vão se identificar, tá certo, essa possível resposta. Possível resposta porque temos sido derrotados. O capital tem feito sua parte criando as chamadas condições objetivas, com a eclosão de suas crises cíclicas e periódicas. Mas, né, nossa classe não tem produzido as chamadas condições subjetivas, ou seja, a nossa classe não tem criado organizações de fato revolucionárias que implementem uma estratégia de fato revolucionária e dirijam a classe para uma revolução. Ou seja, uma possível resposta a essa pergunta é que as condições objetivas têm sido produzidas pelo próprio capital, mas a nossa classe não tem feito, portanto, a sua parte.
podemos levantar duas grandes questões a partir dessa possível resposta à pergunta por que fomos derrotadas. A primeira questão é a seguinte: por que uma classe potencialmente revolucionária, que é o proletariado, não tem produzido as chamadas condições subjetivas? Ou seja, não tem criado organizações de fato revolucionárias que implementem uma estratégia de fato revolucionárias e dirijam a classe para a revolução. Por quê? Nós temos constatado, né, que isso acontece, que a nossa classe não tem produzido as chamadas condições subjetivas, mas não temos nos perguntado por quê. Por que o capital faz a sua parte e o proletariado não tem feito a sua parte? Essa é a primeira questão. A segunda questão: será que as crises cíclicas e periódicas do capital produzem as chamadas condições objetivas, tal como Lenin as formulou? São estas duas questões que serão objeto de minhas discussões com vocês. Eu vou tentar tratar dessas duas indagações de forma hipotética, ou seja, na forma de hipóteses, e, ao mesmo tempo, levantando uma série de questões, porque eu não tenho certezas. Eu vou estar pensando alto e dividindo com vocês algumas perguntas e algumas hipóteses que deverão ser debatidas e melhor estudadas e aprofundadas. Então, quem já me ouviu em outras vezes sabe que eu sempre demarco essa minha condição, essa minha posição. Eu não tenho certeza das coisas, eu tenho um monte de pontos de interrogação na minha cabeça. Tá? Então, como eu não tinha certezas de muitos outros temas sobre os quais eu trabalhei, esses temas que eu vou estar tratando com vocês, eu tenho muito menos certezas ainda. Portanto, eu não vou estar fazendo afirmações, eu vou estar fazendo perguntas e levantando hipóteses que deverão ser comprovadas ou não, tá? Em estudos posteriores. Eu vou abordar as duas questões nesta ordem. Primeiro, as questões relativas às chamadas condições subjetivas e depois aquelas que são concernentes às chamadas condições objetivas. Voltemos, então, à primeira pergunta, que é aquela que eu vou tratar primeiramente. Por que uma classe potencialmente revolucionária não tem produzido as chamadas condições subjetivas, ou seja, não tem criado organizações de fato revolucionárias que implementem uma estratégia de fato revolucionária e dirijam a classe para uma revolução? Eu vou partir do pressuposto, isso é muito importante, eu vou partir do pressuposto segundo o qual as condições subjetivas são determinadas pela base material na qual a classe potencialmente revolucionária produz sua existência como classe. Base material que é puro movimento de infindáveis contradições. Eu estou falando aqui como base material, né, para deixar bem claro, aquilo que diz respeito à produção social da existência, da nossa existência como existência humana, e, neste caso, a produção da nossa existência como classe, seja como indivíduos ou como classe. Para entender esse processo, eu lanço mão do conhecido texto de Marx intitulado Prefácio para a Crítica da Economia Política de 1859, que é um texto que todos nós conhecemos, porque também faz parte da nossa formação no 13, né? Esse prefácio, né? Neste prefácio, o Marx apresenta de forma sintética e magistral aquilo que poderia ser considerado a sua teoria geral da história, né? Eu não vou ler para vocês o texto, porque vocês conhecem, né? Todos vocês já leram, só para refrescar a cabeça de vocês, o trecho que nós separamos, em geral, né? O trecho desse prefácio que nós separamos para
utilizar nos nossos cursos começa com com a seguinte formulação: o resultado geral a que cheguei, que uma vez obtido, serviu de fio condutor, parará, e não vou ler para não gastar o tempo, já que vocês conhecem, mas vou destacar um pequeno, na verdade, isso é um parágrafo, tá? Que vai servir para eu estar discutindo com vocês. Ao chegar, vocês conhecem também, ao chegar a uma determinada fase de desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade se chocam com as relações de produção existentes, ou, o que não é senão a sua expressão jurídica, com as relações de propriedade dentro das quais se desenvolveram até ali. De formas de desenvolvimento das forças produtivas, essas relações se convertem em obstáculos a elas. E se abre, assim, uma época de revolução social. Fecha aspas, porque esse é o trecho que eu quis citar do Marx, que vocês conhecem. Essa é uma teoria, digamos, de maneira sintética, uma teoria geral da história, mas nós precisamos colocar à prova essa teoria geral da história em dois casos. No caso da transição do feudalismo para o capitalismo, que é o primeiro caso, tá? E o segundo, no caso da transição do capitalismo para o socialismo-comunismo. E colocando à prova essa teoria geral da história, nos dois casos, nós poderemos fazer um cotejamento entre os dois processos de transição. Comecemos, então, abordando a primeira transição, do feudalismo para o capitalismo. Eu vou fazer aqui um passeio histórico com vocês, né, de maneira mais ou menos resumida e, portanto, empobrecida, né, para tratar dessa transição, porque essa transição é uma transição revolucionária, o que nos permitirá, então, fazer uma comparação, tá, com um processo que historicamente já aconteceu, a revolução do feudalismo para o capitalismo, para que a gente possa tirar algumas lições para compreender o nosso atual processo revolucionário e por que temos sido derrotados. A característica principal do feudo, que é o elemento fundamental do feudalismo, é a produção autossustentável. Gente, isso é muito importante. A característica principal do feudo, tá, é que se trata de uma produção autossustentável, ou melhor, a produção apenas de valores de uso e não de valores de troca, seja valores de uso, seja para os nobres, seja para os servos. A produção feudal é, portanto, incompatível com a mercadoria e vice-versa. A mercadoria é incompatível com o feudo. Além disso, além de do feudo ser uma produção autossustentável, toda a estrutura de produção feudal é avessa à mercadoria. Várias moedas, várias línguas, vários sistemas de regramento, necessidade de pagamento de impostos em cada propriedade feudal, etc, etc, etc. Ou seja, toda a estrutura feudal, né, não apenas o núcleo, né, crucial do feudo, que é a produção autossustentável, mas toda a estrutura feudal é avessa, é incompatível com a mercadoria. Como não pode existir feudo sem terra, que era o grande meio de produção durante o período feudal, os senhores feudais se mobilizam a ampliar seus territórios. Em geral, as conquistas militares são justificadas pelas guerras santas, cujo grande exemplo são as cruzadas, que ocorrem entre os séculos XI a XIII. Esse período também é importante destacar, porque eu vou estar demarcando alguns elementos muito importantes que vão ocorrer neste mesmo período que estão acontecendo as cruzadas.
Essa mobilização para ampliação de seus territórios acaba resultando na necessidade do consumo de meios de subsistência fora de seus feudos, que só podiam ser adquiridos na forma de mercadorias. Assim, a conquista de novas terras redundou na criação e desenvolvimento de rotas comerciais e de pontos de comércio, que são os burgos, com seus respectivos comerciantes, os burgueses. Nós sabemos que a burguesia, ela não nasceu como classe capitalista, obviamente. Ela nasceu como uma classe comercial. Eram comerciantes, tá? Que nasceram vendendo, portanto, mercadorias neste processo que eu acabei de apresentar para vocês. A mercadoria, germe da destruição do mundo feudal, nasce ou renasce, porque durante o período feudal ela ficou adormecida, ela nasce ou renasce por causa do próprio desenvolvimento do feudalismo, ou seja, o feudalismo, pelo seu próprio desenvolvimento, cria o germe da sua destruição. Eu vou repetir, ó. O feudalismo, pelo seu próprio desenvolvimento, cria o germe da sua destruição, que é a mercadoria. Abre-se, dessa forma, uma contradição antagônica entre a mercadoria, de um lado, e o feudo, de outro, que se expressa por uma luta antagônica entre seus respectivos portadores, a burguesia de um lado e o clero e a nobreza de outro. Para que a mercadoria pudesse existir e se expandir, o que é próprio dela, a expansão, ela precisaria destruir o feudo, porque a continuidade do feudo e do sistema feudal significaria sua morte. Inicia-se uma guerra de vida e morte. A vida do feudo implicaria a morte da mercadoria e, antagonicamente, a vida da mercadoria exigiria a morte do feudo. Essa guerra de vida e morte entre mercadoria e feudo, expressa pela luta entre burguesia e clero e nobreza, do outro lado, durou cerca de 6 séculos e se denomina a esse processo de Revolução Burguesa. A Revolução Burguesa, que durou esse tempo inteiro, ela se deu com uma contradição antagônica entre burguesia e feudo. Esta contradição antagônica entre burguesia e feudo é que se expressou ao longo deste período pela luta entre a burguesia de um lado, portadora da mercadoria, e de outro lado o clero e a nobreza, que eram os senhores feudais. Para a Revolução Burguesa, a mercadoria, que só existe pela circulação, precisou transformar a produção de valores de uso, que era a essência do feudo, em produção determinante de valores de troca. Acabar com as várias moedas para criar uma única moeda, superar várias línguas que foram substituídas por apenas uma, às vezes de maneira violenta, suplantar vários sistemas de regramento para a constituição de um único sistema jurídico, acabar com os impostos em cada propriedade feudal e implantar impostos em âmbito nacional, etc., etc., etc. Ou seja, para que a mercadoria ela se impusesse, ela não precisava apenas destruir o feudo, mas todo o sistema feudal. Nascem, assim, as nações, como a forma mais desenvolvida e acabada da mercadoria. O que é uma nação? Uma nação é um grande território resultado da junção de vários reinos que são, por sua vez, uma associação de feudos.
Contudo, o que distingue a nação do feudo não é o tamanho do território, mas sim o fato de que a nação se caracteriza pela produção determinante de valores de troca, enquanto o feudo pela produção de valores de uso. Ou seja, a nação é um grande mercado controlado por uma burguesia nacional. A mercadoria rompeu todos os limites e amarras do feudo e do mundo feudal e criou seu grande reino, o reino da mercadoria. Valeria a pena aqui abrir um parênteses e falar do que nós chamamos, em geral, de símbolos nacionais. Por exemplo, a bandeira nacional, o hino nacional, o brasão, essas coisas todas, né? E, em geral, nós cantamos alegremente o hino nacional, hasteamos a nossa bandeira, né, que está no nosso coração, etc. Ora, gente, os símbolos nacionais não são outra coisa que os símbolos da burguesia em sua origem. A nação é uma criação burguesa, é uma criação da mercadoria. Quando nós cantamos o hino nacional, nós estamos fazendo uma celebração da mercadoria, uma celebração da burguesia. Quando nós hasteamos a bandeira e cantamos o hino nacional com a mão no peito, não sei se é a mão esquerda ou a mão direita, nós estamos celebrando a mercadoria, o sistema mercantil, e estamos celebrando a burguesia. Tudo isso é pura burguesia. Tá? Estou falando aqui, por exemplo, de que os vários sistemas de regramento foram substituídos por um único sistema jurídico, que é consagrado naquilo que chamamos de Constituição. O que é a Constituição? A Constituição são as regras do jogo da nação, que é o território da mercadoria, que é o território burguês. Na contemporaneidade, são as regras do jogo da exploração capitalista. Ou seja, todos os símbolos nacionais são símbolos burgueses, que foram criados na época em que a burguesia ainda era uma classe meramente mercantil e depois se transformou numa classe capitalista. Portanto, nós estamos celebrando não apenas a mercadoria, estamos celebrando o capital. Ao cantarmos o hino nacional, hastearmos a bandeira nacional, nós estamos fazendo uma homenagem e celebrando o capital. Tá? Boa sorte para vocês. Me incluam fora dessa. A Revolução Burguesa é resultado do movimento que vai dos pequenos reinos dos feudos para o grande reino da mercadoria. Foi uma revolução porque o reino da mercadoria é antagônico ao reino dos feudos, e por isso precisou matá-lo. Eu devo lembrar a vocês que há uma diferença crucial entre os pequenos reinos dos feudos e o grande reino da mercadoria. A diferença crucial é que nos reinos dos feudos, se trata da produção de valores de uso. E no grande reino das mercadorias, se trata da produção determinantemente de valores de troca. Portanto, são coisas antagônicas. Com isso, eu enuncio para vocês a minha primeira hipótese. A Revolução Burguesa se realizou com a criação das nações, sendo que as primeiras e mais importantes foram criadas entre os séculos XII e XVI. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, né, Portugal, que foi uma das primeiras nações que se constituíram, foi oficialmente criada no século XII. Veja como bate com o período das cruzadas. Tá? A nação espanhola, estou falando das duas principais nações que protagonizaram o cenário histórico deste período que vai do século XII, XIII, XIV até o século XVIII, tá? Que são Portugal e Espanha. Então, a Espanha nasce como nação no processo que eles chamam de expulsão dos muçulmanos, ali no século XV, durante o século XV. Tá?
e se transformou, ao ser formada como nação no século XV, tá? A Espanha, ela se transformou no principal império até o século XVIII, quando ela foi sendo gradativamente substituída por outros impérios em disputa entre a nação ou a burguesia inglesa e francesa. Mas, assim, Espanha e Portugal foram, neste período, as principais nações, e, portanto, as principais burguesias nacionais, secundarizadas pela França, Holanda, Inglaterra, que vão, depois, protagonizar acontecimentos importantes. Nesse período, estamos falando, basicamente, de Espanha e Portugal. Então, as primeiras nações, elas foram criadas, portanto, entre os séculos XII e século XVI. Um detalhe sobre o qual eu vou estar tratando um pouquinho adiante, é que, veja, estamos falando do século XVI, final do século XV, começo do século XVI, quando ocorre uma coisa que vai ser, para nós, muito importante, a chamada descoberta, né? Descoberta da América e, portanto, descoberta do Brasil. Né? Não à toa, pelos dois grandes reinos da mercadoria, ou melhor, pelas duas grandes nações, que são um mercado controlado pelas respectivas burguesias nacionais, que são Espanha e Portugal. Sendo assim, né, ou seja, as nações foram criadas entre os séculos, as principais nações, entre os séculos XII e XVI, sendo assim, diferentemente do que em geral se pensa, a Revolução Burguesa não aconteceu nos séculos XVIII e XIX, com a eclosão das chamadas revoluções clássicas burguesas. A Revolução Inglesa, Francesa e Alemã. É muito curioso que, quando nós tratamos das revoluções burguesas, nós pegamos essas três revoluções clássicas, às vezes, a chamada Revolução Americana, portanto, a quarta, mas, assim, as três revoluções, e nós tratamos das revoluções burguesas como todos aqueles acontecimentos, os processos históricos que ocorreram a partir da segunda metade do século XVIII e se desenrolaram durante o século XIX. O que eu estou apresentando aqui como hipótese é completamente diferente disso. O que eu estou dizendo é que as revoluções burguesas ocorreram durante o período da criação das nações, tá? que vai, portanto, das principais nações, que vai, portanto, dos séculos XII, XIII até o século XVI. Muito bem. Estas revoluções, que são consideradas as revoluções clássicas, né, elas não foram outra coisa, essas revoluções clássicas que ocorreram nos séculos XVIII e XIX, elas não foram outra coisa senão o desdobramento político da revolução que a mercadoria já havia feito muito tempo antes, com a criação das nações e suas respectivas burguesias nacionais. Essa é a primeira hipótese que levanto para vocês, lembrando que hipótese não é tese. Hipótese é algo que tem que ser comprovado. Tá? Hipótese 2, que é uma hipótese complementar. O descobrimento da América e, portanto, o descobrimento do Brasil ocorreu no contexto e por causa da Revolução Burguesa. Esse descobrimento, aspas sempre, né, é parte constitutiva da Revolução Burguesa. Sendo assim, diferentemente do que em geral se pensa, a Revolução Burguesa no Brasil não teria ocorrido nos séculos XIX e XX, mas sim em meados do século XVI, quando foi implantada no Brasil a propriedade privada da terra e a produção e a consequente produção de mercadorias. Olha só a hipótese que estou levantando. O Brasil já nasceu no século XVI como o reino da mercadoria. O descobrimento do Brasil, portanto, ele está sincronizado com a Revolução Burguesa no Brasil.
E por isso, voltando aqui, o Brasil já nasceu no século XVI como o reino da mercadoria, e por isso seu nascimento é produto necessário da Revolução Burguesa. O Brasil era um território ultramar, portanto, o mercado ultramar, sob o controle da burguesia nacional portuguesa, para a produção e consumo de mercadorias. Devemos lembrar que as principais mercadorias que eram produzidas e consumidas no Brasil eram o escravo, ou seja, era a mercadoria consumida, a principal mercadoria consumida, e o açúcar, que era a principal mercadoria produzida. Isso me leva a uma hipótese 3, que eu vou enunciar agora. Não mais dizendo respeito ao caso brasileiro. Ou temos a análise geral, e, portanto, na Europa, que foi o berço do nascimento dessa burguesia. A hipótese 3. As nações são uma criação natimorta. Atenção, vou repetir. As nações são uma criação natimorta, ou melhor, elas nasceram para morrer. Para poder viver e produzir sua vida, a mercadoria rompeu as fronteiras dos feudos e criou, contraditoriamente, sua própria fronteira, a nação, e, junto com ela, a burguesia nacional. Essa contradição, do que eu estou falando, gente? Mercadoria não convive com fronteira. Fronteira é um problema. Fronteira é antagônica à mercadoria. Tá? Para que ela pudesse existir, a mercadoria, ela rompeu com todas as fronteiras do feudo e do sistema feudal, mas criou contraditoriamente a sua própria fronteira, a nação, tá? E, portanto, a fronteira nacional. Então, para poder viver e produzir sua vida, a mercadoria rompeu as fronteiras dos feudos e criou contraditoriamente sua própria fronteira, a nação, e, junto com ela, a burguesia nacional. Mas a mercadoria é antagônica a qualquer fronteira, inclusive a fronteira nacional. Essa contradição ficará historicamente latente e explodirá no século XX, quando a mercadoria, mas principalmente o capital, começarão um processo de ruptura das fronteiras dos mercados nacionais e acabarão com as burguesias nacionais. Voltaremos a essa questão mais adiante, mas guardem isso aí, tá? Hipótese 4. A Revolução Capitalista ocorreu em 2 etapas. A etapa burguesa, correspondente ao nascimento, crescimento e consolidação da mercadoria, e a segunda etapa, que é a etapa capitalista, concernente à evolução da mercadoria para o capital. A primeira etapa exigiu uma revolução. A primeira etapa, que é a etapa do feudo para a mercadoria, exigiu uma revolução. A revolução da mercadoria sobre o feudo, cujo ápice foi a formação das nações. A segunda etapa, que é a etapa da mercadoria para o capital, diferentemente, não demandou uma revolução. A segunda etapa, da mercadoria ao capital, não exigiu uma revolução, mas sim um processo de evolução da mercadoria para o capital. Tal processo ocorreu à medida da universalização da mercadoria, de tal maneira que a força de trabalho
foi se convertendo em mercadoria. Ela, a força de trabalho como mercadoria, é o que caracteriza a diferença entre a relação meramente mercantil e a relação de produção capitalista. Por isso, o capital não precisou destruir a mercadoria para se constituir como capital. E, por isso, não precisou fazer uma revolução contra a mercadoria. Pelo contrário, o capital se funda na mercadoria. Dessa forma, a burguesia, que se assentava originalmente na mercadoria, foi se transformando em classe capitalista, na mesma proporção em que a força de trabalho foi se convertendo em mercadoria. Portanto, originalmente, classe burguesa e classe capitalista são distintas, assim como o capital são diferentes. Quando eu tratar de burguesia no período contemporâneo, quando a transição da mercadoria para o capital já foi realizada, então vou estar me referindo à burguesia como classe capitalista e não mais como classe mercantil. Bom, nessa hipótese 4, eu estaria confirmando as minhas hipóteses anteriores, ou seja, que a Revolução Burguesa foi feita a partir da criação das nações, porque a transição da mercadoria para o capital, que vai começar a acontecer a partir dos séculos 17, 18, e vai alcançar seu ápice no século 19, né? A partir desse momento, tá? Não houve, portanto, uma revolução, e sim uma evolução. Hipótese 5. Que é uma hipótese complementar. Conforme havia enunciado anteriormente, a Revolução Burguesa no Brasil, com a implantação violenta da propriedade privada da terra e principalmente com o advento da mercadoria, de tal forma que o Brasil se converteu em um grande mercado ultramar da burguesia portuguesa. Além de outros produtos, escravo e açúcar foram as duas principais mercadorias desse mercado produtor e consumidor. A rigor, a transição da força de trabalho escrava para a força de trabalho assalariada, a partir da segunda metade do século XIX no Brasil, não significou uma revolução, e sim uma evolução. Houve uma alteração na forma da mercadoria. Da mercadoria escravo, para a mercadoria força de trabalho. Houve uma alteração na forma da mercadoria escravo para a mercadoria força de trabalho. Mas não houve alteração no conteúdo, porque em ambos os casos se trata da mesma coisa, mercadoria, o que implica que no fundamento não houve revolução. O que ocorreu foi uma mudança na forma da mercadoria para que esta, como força de trabalho e não mais como escravo, pudesse se transformar em capital. O que eu estou dizendo é que houve uma revolução na forma, mercadoria escravo para mercadoria força de trabalho, mas não uma revolução no conteúdo, porque permaneceu a mercadoria. Diferente do caso do feudo. Ali houve a mercadoria, era incompatível com o feudo.
no seu conteúdo. Tá? Essa minha hipótese confirmaria a outra hipótese de que a Revolução Burguesa no Brasil teria sido feita no século XVI. E o que se passou depois, até o presente momento, foi uma transição não revolucionária da mercadoria para o capital, de maneira diferente do que ocorreu na Europa, porque na Europa não existia mercadoria escrava. Na Europa houve, na segunda etapa, naquilo que eu estou chamando de segunda etapa da Revolução Capitalista, tá? Houve uma evolução da mercadoria para o capital. No Brasil aconteceu a mesma coisa, uma evolução da mercadoria para o capital. Inclusive, uma transformação revolucionária na forma da mercadoria escravo para a mercadoria força de trabalho. Deixando de lado a especificidade do Brasil e voltando para a Europa, em linhas muito gerais, o século XIX demarca a consolidação do capital, ou seja, a realização plena da transição da mercadoria para o capital, e, ao mesmo tempo, a consolidação das burguesias capitalistas nacionais. Aí sim, não falando do século XIX, já não é mais a burguesia na sua origem, já estamos falando de burguesias capitalistas, porque já houve a transição da mercadoria para o capital, e, portanto, a transição das burguesias em classes mercantis para classes capitalistas. As burguesias capitalistas nacionais têm o controle de seus respectivos proletariados nacionais, quer dizer, têm o controle da exploração das mais-valias nacionais e da produção de capitais nacionais. Como sabemos, principalmente a partir do século XIX, passa a haver a necessidade de exportação de mercadorias produzidas nos espaços nacionais para o mercado mundial, o que abre uma concorrência literalmente sangrenta entre as burguesias nacionais. Só um detalhe aqui, sobre o qual eu não vou poder me aprofundar, aqui está o caso da independência do Brasil, que foi feita no início do século XIX. Tá? Tem que ver exatamente com esse processo das disputas entre as burguesias nacionais. Basicamente, agora, a disputa entre a burguesia nacional inglesa e a burguesia nacional francesa. Esse é o pano de fundo que produziu a independência do Brasil, que não tem nada a ver com aquela palhaçada de Dom Pedro, em 1822, levantou espada e gritou independência ou morte. O Dom Pedro não podia levantar espada, ele foi para Marquesa de Santos, tal, subiu a serra de mula, não subia com cavalo branco, né, e já não conseguia levantar mais porra nenhuma, muito menos espada. Por sua vez, aí voltando ainda ao caso da Europa, né? Por sua vez, na segunda metade do século XIX, começa a se formar aquilo que alguns autores, inclusive Lenin, chamaram de capital financeiro, que é a associação do capital industrial da maneira como eles entendem, tá? E não como Marx entende. Para Marx, capital industrial não significa capital fabril, são coisas diferentes. Capital industrial para Marx é capital produtivo de capital. Indústria para Marx é produção de capital, não é fábrica. Tá? Então, voltando aqui, o que esses autores chamaram de capital financeiro, que é a associação entre capital industrial, da forma como eles pensam, com capital bancário, e se põe a necessidade de exportação de capital na forma de dinheiro para retorno como pagamento de juros, o que acirra ainda mais as disputas entre as burguesias nacionais. Como sabemos, estes são os elementos cruciais na constituição daquilo que Lenin denominou de imperialismo. Os argumentos, teses e projeções históricas que Lenin apresentam em seu texto clássico e muito conhecido, que se chama Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, mereceriam uma discussão à parte,
que é impossível fazer agora. A gente deixa isso para um outro momento. Este foi o pano de fundo das guerras imperialistas, ou melhor, das guerras entre as burguesias capitalistas nacionais, para disputa de mercados de exportação de mercadorias e de mercados rentistas, ou seja, de pagamento de juros, sendo as duas grandes guerras mundiais o maior exemplo disso. O nazismo, ou de forma mais genérica, o fascismo, foram a expressão por excelência deste processo. Quer dizer, eles estão, nazismo e, de maneira genérica, fascismo, estão umbilicalmente conectados com o imperialismo e só existem dentro dele e por causa dele. Hipótese 6. Diferentemente do que supunha Lenin, o imperialismo não foi e não poderia ter sido a última fase do capitalismo. As duas grandes guerras simbolizaram o auge do imperialismo, mas significaram também, principalmente a última guerra, a transição do capital de sua fase imperialista para outra fase, que não foi antevista por Lenin, e que, por falta de outro nome, chamarei de fase do capital por excelência ou fase do capital em sua plenitude. Vejam, estou fazendo, portanto, um questionamento à obra do Lenin, Imperialismo, fase superior ou fase última do capitalismo, tá? O Lenin já tinha elementos na época dele para perceber um movimento que iria se consolidar nas décadas seguintes, mas ele não considerou esses elementos, tá? Por isso, como ele não considerou esses elementos, ele entendeu que o imperialismo seria a fase última do capitalismo. E eu estou discordando disso. Tá? O imperialismo foi superado pelo próprio capital, que criou uma nova fase. Hipótese 7. O elemento fundamental que caracteriza essa nova fase é a mundialização da compra da força de trabalho, ou seja, a possibilidade de qualquer classe capitalista comprar a força de trabalho do proletariado de qualquer lugar do planeta. A produção do capital, que era restrita às fronteiras nacionais, realizada pela relação entre as classes capitalistas nacionais e proletariados nacionais, passa a ser feita pela relação entre classes capitalistas internacionais e proletariados de qualquer parte do mundo. Como era de se esperar, a produção do capital finalmente rompeu as fronteiras nacionais, quer dizer, os mercados nacionais de produção de capital. É necessário destacar que mercado mundial existe desde o século XVI. O que esta nova fase do capital em sua plenitude apresenta de novidade é a mundialização da exploração da força de trabalho por qualquer classe capitalista. Tal processo ocorreu na prática pela implantação planetária das chamadas empresas multinacionais ou transnacionais. As classes capitalistas nacionais e empresas nacionais, por causa das fronteiras nacionais, tinham uma espécie de monopólio da exploração de seus respectivos proletariados nacionais, que resultava na produção de capitais nacionais. O que o capital fez foi romper com esse monopólio e, por meio de empresas que não são mais nacionais,
universalizou a exploração capitalista do proletariado e, com isso, se transformou de capitais nacionais em capital sem nação, ou seja, puro capital, sem nenhuma bandeira. Como consequência, o capital implodiu as burguesias capitalistas nacionais. Como havia afirmado anteriormente, vocês se lembram, a mercadoria consolidou seu processo revolucionário na criação das nações. Mas argumentei também que as nações eram uma criação natimorta, e era só uma questão de tempo para que isso fosse demonstrado historicamente. A mercadoria destruiu a fronteira do feudo, mas contraditoriamente criou sua própria fronteira, a fronteira nacional. Entretanto, como sabemos, fronteira é algo antagônico à mercadoria e muitíssimo mais antagônico ao capital. Ora, a constituição do capital em suas formas nacionais, resultado histórico do desenvolvimento da mercadoria em suas fronteiras nacionais, só poderia ser uma fase transitória. Contraditoriamente, os mercados nacionais de produção de mercadorias e depois de capital, que possibilitaram o desenvolvimento da mercadoria e depois do capital, passam a ser um entrave para o pleno desenvolvimento do capital. O capital, manietado pelas fronteiras nacionais, rompe essas amarras para poder ser livremente capital. E essa ruptura se deu na própria base material do capital, universalizando a exploração capitalista da força de trabalho. Hipótese 8. Sendo assim, o imperialismo, fase do capitalismo fundada nas disputas entre burguesias capitalistas nacionais, foi superado pelo próprio capital e deixou de existir. Hipótese 9, complementar. Consequentemente, imperialismo deixa de ser categoria de análise nessa atual fase de desenvolvimento do capital, já que toda categoria teórica é categoria de um ser. E como o ser do imperialismo deixou de ter existência fática, sua correspondente categoria também. Hipótese 10, complementar. Pelas mesmas razões, fascismo deixa de ser categoria com capacidade explicativa nessa atual fase de desenvolvimento do capital. Pior ainda, o pretenso conceito de protofascismo, porque o prefixo proto significa início, origem. Uma observação pertinente. O que venho afirmando é que não existem mais mercados nacionais. Contudo, ainda restam os estados nacionais. Outra vez, o que eu estou enfatizando aqui é que os mercados nacionais deixaram de existir pela própria ação do capital. Mas ainda restam os estados nacionais. Estes estados, entretanto, estados nacionais, estão em processo de decomposição lenta e gradual, uma vez que sua base de sustentação, os mercados nacionais de produção de capital, sob o controle das burguesias nacionais, deixou de existir. Historicamente falando, é normal que mudanças mais contundentes na base material sejam acompanhadas por processos mais lentos
mais lentos na superestrutura. De toda forma, já é possível perceber claramente a tendência de corrosão dos Estados nacionais por vários fatores históricos contemporâneos, com destaque para a formação da União Europeia. Minha hipótese, que é a hipótese 11, é a de que os Estados nacionais vão cedendo lugar para um Estado mundial do capital ou simplesmente Estado do capital, no singular. Retomando e buscando fazer um cotejamento entre o processo da Revolução Burguesa e o da Revolução Anticapitalista. A Revolução Burguesa não foi feita pela burguesia, mas sim pela mercadoria. Repito, a Revolução Burguesa não foi feita pela burguesia, mas sim pela mercadoria. Provavelmente, essa afirmação tenha causado um grande desconforto. Por isso, penso que seja necessário gastar alguns minutos para desenvolver um pouco esse argumento. Primeiramente, devemos enfatizar que mercadoria não é uma coisa, mas sim uma relação social. Se, quando eu falei de mercadoria, vocês pensaram em uma coisa, isso é um péssimo sinal. Mercadoria é uma relação social, e não é uma relação social qualquer, por exemplo, uma relação entre minha sogra e eu, mas sim uma relação social de produção. De produção de quê? Da vida humana. Portanto, estamos falando da base material, que não é pouca coisa. Em segundo lugar, penso que deveríamos recordar um tema que foi bastante caro para o Marx, principalmente em O Capital, que é o fetichismo da mercadoria. É impossível apresentar aqui, em poucas palavras, uma compreensão satisfatória sobre a teoria marxiana do fetichismo. Contudo, eu não vou me furtar a fazer alguns comentários a esse respeito, que certamente ficarão em um patamar limitado, empobrecido, e que tem o intuito de servir apenas como introdução a essa discussão. Para quem quiser se aprofundar neste espinhoso tema, indico o livro de Giuliani Bueno, A Teoria do Fetichismo em Karl Marx e a Educação, que está disponível gratuitamente na internet. Para começar a abordagem desse tema, uma pista alvissareira seria referente à relação entre criador e criatura. Parece-me que, ao apresentar o conceito de fetichismo, Marx busca mostrar que ocorre uma inversão na condição do criador, que tem vida, em relação à sua criatura, que é inanimada, de tal maneira que essa criatura inanimada passa a ter vida, e o que é mais importante, passa a controlar a vida do Criador, de forma que este, o Criador, acaba por ceder sua própria vida àquela, que é a sua criatura. Para melhor explicar, Marx recorre ao exemplo da religião. Eu vou fazer uma pequena citação do Marx, que vocês também já conhecem, naquele último item do capítulo 1º do Capital. Diz Marx: por isso, para encontrar uma analogia, temos de nos deslocar à região nebulosa do mundo da religião. Aqui, os produtos do cérebro, atenção, eu vou grifar, aqui, os produtos do cérebro humano, ele está falando da religião, aqui, os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, figuras autônomas, que mantêm relações entre si com os homens. Assim, no mundo das mercadorias, agora já parou de falar da religião, assim, no mundo das mercadorias, acontece com os produtos da mão humana. Veja, no caso da religião, produtos do cérebro. No caso da mercadoria, produtos da mão.
Então, outra vez, assim no mundo das mercadorias acontece com os produtos da mão humana. Isso eu chamo o fetichismo que adere aos produtos do trabalho. Então, logo são produzidos como mercadorias e que, por isso, é inseparável da produção de mercadoria, por assim dizer, dois tipos de fetichismo. Um que nasce no plano da consciência, como produto do cérebro humano, e outro que é fruto da mão humana. O primeiro encontra sua grande ilustração na religião, na qual os deuses, criaturas originadas pela imaginação humana, adquirem vida própria e passam a controlar a vida dos homens. O segundo é concernente à mercadoria, que, diferentemente do primeiro, não é produto da imaginação, mas sim da mão humana, ou seja, tem uma efetiva materialidade. Por isso, Marx afirma categoricamente que o fetichismo da mercadoria é inseparável da produção de mercadorias. Pela mesma razão, logo abaixo no texto, ele assevera que as relações sociais aparecem como de fato são. Como de fato são. Sendo assim, o primeiro tipo de fetichismo, que ocorre no plano da consciência, pela imaginação, sobretudo a que se origina do desconhecimento. A religião, está falando da religião. Este tipo de fetichismo pode ser superado no mesmo plano da consciência. Por exemplo, pela apropriação do conhecimento teórico dentro de um processo educacional. Entretanto, e isso é de máxima importância, o segundo tipo, o fetichismo da mercadoria, não pode ser superado no plano da consciência, por exemplo, por uma atividade educacional. Pelo contrário, como a mercadoria tem uma existência efetiva, o fetichismo da mercadoria é inseparável dela, e por isso sua superação só pode ocorrer com a aniquilação da mercadoria, que implica a destruição de qualquer forma de propriedade privada dos meios de produção. Isto significa algo deveras incômodo e difícil de ser assimilado. A mercadoria, que é criatura, produto da mão humana, adquire vida própria, e mais que isso, passa a determinar a vida dos homens, seus criadores, e isso vai permanecer enquanto estes últimos não a exterminarem. Penso que é exatamente isso que Marx queria demonstrar com sua teoria do fetichismo. Como a mercadoria é fruto da mão humana, o extermínio do fetichismo da mercadoria, que é inseparável da mercadoria, só poderia acontecer pela ação da mão humana, que eliminasse a mercadoria, ou seja, por uma revolução que aniquilasse toda forma de propriedade privada dos meios de produção no plano global, e jamais por uma atividade da consciência, por meio, por exemplo, de um processo educacional. Enquanto essa ação humana não acontecer, a mercadoria continuará existindo, e com ela o fetichismo da mercadoria, ou seja, gostemos ou não, queiramos ou não, a mercadoria seguirá determinando a vida dos homens. Quem discorda de que a mercadoria determina a nossa vida social e individual, ficaria na obrigação de ser coerente e colocar em prática que essa pessoa seja o verdadeiro sujeito e não a mercadoria. Ou seja, não deveria se sujeitar à mercadoria, o que significa que em sua vida cotidiana não poderia vender nenhuma mercadoria e tampouco comprar nenhuma mercadoria. Tenho a ligeira impressão de que essa pessoa morreria. Sendo assim, parece que a única forma de alguém ser sujeito
em relação à mercadoria seria estar morto. Eu iria fazer alguns comentários adicionais a respeito disso, mas deixo para o debate, porque creio que não terei tempo. Fechando essa discussão e recuperando o tema anterior, afirmei que a Revolução Burguesa não foi feita pela mercadoria, mas não foi feita pela burguesia, mas sim pela mercadoria. A burguesia foi a personificação histórica da mercadoria revolucionária. A burguesia só foi revolucionária porque a mercadoria foi revolucionária em relação ao mundo feudal. Uma observação pertinente. Estou tratando aqui a burguesia como a classe que capitaneou o conjunto das classes sociais dominadas no período feudal, que formariam o chamado terceiro estado. A mercadoria revolucionária criou uma relação social de produção, atenção, fora da relação de produção feudal, e não apenas fora, mas também e principalmente antagônica à relação de produção reinante no mundo feudal. Por isso, a burguesia nasce como classe revolucionária, porque a mercadoria nasce revolucionária. O que constitui a essência da mercadoria no mundo feudal e, consequentemente, a essência da burguesia é a revolução. A mercadoria e a burguesia não têm alternativa. Ou fazem a revolução ou morrem. Dessa forma, tudo que diz respeito à mercadoria e à burguesia tem um caráter revolucionário. A política, a cultura, etc., inclusive a concepção de mundo, o senso comum da burguesia, tudo tem um caráter revolucionário. Poderíamos afirmar que, no caso da Revolução Burguesa, a teoria geral da história, elaborada por Marx no prefácio da Crítica da Economia Política, aquele prefácio de 59, cujo trecho eu li, se comprova cabalmente, e a combinação das condições objetivas e condições subjetivas foi mais do que perfeita. Por causa da contradição antagônica entre mercadoria e feudo, a mercadoria aniquilou na base material o feudo e o mundo feudal, criando as condições objetivas para a revolução. E a burguesia, com suas ações políticas, precisou apenas acompanhar a mercadoria em seu ímpeto revolucionário. Fazendo um cotejamento entre a Revolução Burguesa e a Revolução Anticapitalista. Diferentemente do que ocorreu no período feudal, o capital, em seu desenvolvimento, não criou, e parece que não criará na base material, o germe de sua própria destruição. Devemos lembrar que o germe da destruição do feudalismo não foi a burguesia, mas sim a mercadoria, que foi criada pelo desenvolvimento do feudalismo. A burguesia era apenas a personificação da mercadoria. Sendo assim, o capital, em seu desenvolvimento, não criou, e parece que não criará, na base material, uma relação social de produção antagônica à relação de produção determinante, que é a capitalista. Como sabemos, pelo contrário, no modo de produção capitalista, as várias relações sociais de produção estão totalmente subsumidas à relação de produção especificamente capitalista e compõem o mundo do capital. As várias classes sociais que estabelecem as variadas relações de produção não são, em sua base material, antagônicas ao capital, e principalmente antagônicas à mercadoria, que é o fundamento do capital. Diferentemente do que ocorreu com a burguesia, o proletariado não nasceu fora da relação de produção do capital. Pelo contrário,
não apenas nasceu dentro desta relação, mas é parte vital na produção e reprodução do capital. E o mais importante, produz sua vida como indivíduos e como classe nessa relação, na relação do capital. Ao contrário do que aconteceu com a burguesia, o proletariado não é classe de uma relação de produção antagônica à relação de produção de capital. Ao contrário, ele é parte constitutiva e essencial da própria relação de produção e reprodução do capital. Além disso, insisto, o proletariado produz sua existência como indivíduos e como classe na e pela relação de produção de capital. Sendo assim, uma pergunta se impõe: por que o proletariado faria uma revolução para destruir a base material de sua própria existência, como classe, como indivíduos? A burguesia fez uma revolução porque isso era condição de produção de sua existência, como classe, como indivíduos. Para o proletariado é o oposto. Para poder produzir sua existência como classe, como indivíduos, o proletariado não pode fazer uma revolução, mas, ao contrário, tem de preservar a relação de produção na qual produz sua existência. Devemos recordar que a burguesia e as outras classes sociais dominadas no mundo feudal apenas surfaram no movimento revolucionário que a mercadoria fez no plano da base material. Supondo que o proletariado encontrasse uma razão e desejasse politicamente fazer uma revolução, não há, na base material, uma relação de produção que vá abrindo o caminho e que possa minar e destruir o capital, como aconteceu com a mercadoria em relação ao feudo. O proletariado é, em sua base material, uma classe da relação de produção do capital, que não é uma relação social de produção revolucionária, muito pelo contrário. Por isso, diferentemente do que aconteceu com a burguesia, tudo que diz respeito ao proletariado não tem um caráter revolucionário. A política, a cultura, etc., inclusive a concepção de mundo, o senso comum do proletariado, tudo isso não tem um caráter revolucionário. Hipótese 12. As ideias dominantes na sociedade do capital não são as ideias da classe dominante, mas as ideias derivadas da relação de produção que submete todas as relações de produção e todas as classes. Em síntese, as ideias dominantes na sociedade do capital são as ideias do capital, do qual o proletariado é componente essencial. As chamadas condições subjetivas para a revolução anticapitalista estão determinadas por essa base material na qual o proletariado produz sua existência. Dessa forma, cabem algumas perguntas. Por que o proletariado de países e regiões nos quais a relação de produção capitalista se tornou determinante deixou de construir organizações políticas de fato revolucionárias? 2. Seria mera coincidência que as revoluções de caráter proletário só se efetivaram em lugares nos quais a produção capitalista não era determinante? Por que os partidos revolucionários em lugares nos quais a relação de produção capitalista se tornou determinante deixaram de ser gradativamente revolucionários? O caso do Partido Alemão talvez seja o mais emblemático, e por isso seja o exemplo mais adequado para possíveis investigações. Sem dúvida, como sabemos, o proletariado, classe potencialmente revolucionária, não é ontologicamente nem reformista e nem revolucionário. Concordo plenamente que, assim como o capital, classe social não é algo fixo, mas sim pleno movimento. Assim, dependendo das circunstâncias históricas, o proletariado se move ora com posições conservadoras, ora com posições reformistas, ora com posições revolucionárias e vice-versa. Sabemos que o movimento da classe em si para a classe para si é dialético. Mas em nossas análises
não estaríamos considerando apenas o aspecto político, ou seja, não estaria faltando o elemento da base material que desencadearia o movimento que vai da classe em si para a classe para si? Sabemos que o movimento da classe reformista para a classe revolucionária é dialético, mas em nossas análises não estaríamos considerando apenas o aspecto político, ou seja, não estaria faltando o elemento da base material que desencadearia o movimento que vai da classe reformista para a classe revolucionária? Enfim, qual seria o elemento da base material que impulsionaria o proletariado a ser classe para si, ou seja, classe revolucionária? Dá para entender o caso da burguesia, fundada na mercadoria, a produção da sua vida como indivíduos e como classe, exigia a revolução. Para o proletariado, ao contrário, a produção da sua vida como indivíduos e como classe não exige a revolução. Portanto, afirmar, como normalmente fazemos, que o proletariado é uma classe em si, mas pode se transformar em uma classe para si, uma classe revolucionária, não resolve o problema enquanto não tivermos respostas históricas às questões consideradas anteriormente. Hipótese 13. Estariam faltando as condições subjetivas para a revolução capitalista, que é o que temos identificado nas últimas décadas em todo o mundo, porque as condições subjetivas, são determinadas pela base material e pela qual o proletariado produz sua existência, que não tem nada de revolucionário. E, por isso, a classe não estaria construindo organizações de fato revolucionárias que elaborem e implementem uma estratégia de fato revolucionária, dirigindo a classe para uma revolução anticapitalista. Comentário suplementar. Diferentemente do que aconteceu na análise da transição revolucionária do feudalismo para o capitalismo, no caso da revolução anticapitalista, a apropriação da teoria geral da história de Marx deve ser feita com muita cautela. De fato, o desenvolvimento do feudalismo gerou contraditoriamente uma relação de produção antagônica à relação de produção feudal, ou seja, criou na base material o germe de sua destruição. Como supôs Marx, sobreveio uma revolução. Mas, ao contrário, o desenvolvimento do capital, embora eivado de infindáveis contradições, não gera uma relação de produção antagônica ao capital. Ou seja, não cria na base material o germe de sua destruição. Sobrevirá uma revolução? Por quê e como? Se vier a ocorrer, diferentemente do que aconteceu com a burguesia, a classe potencialmente revolucionária no sistema capitalista não poderia contar com um elemento da base material, ou melhor, com uma relação de produção revolucionária em relação ao capital, que teria sido criada pelo desenvolvimento do próprio capital, a exemplo do que aconteceu com a mercadoria em relação ao feudo. Hipótese 14. Hipótese 14. Na Revolução Burguesa, houve uma combinação do movimento na base material com o movimento na esfera política, sob a determinação do primeiro, quer dizer, a mercadoria, ou, se quiser, a relação social mercantil, ocupou o papel de locomotiva da revolução, articulada a ações políticas do terceiro Estado, capitaneado pela burguesia. Diferentemente, uma pretensa revolução proletária anticapitalista seria
exclusivamente política, o que significaria a existência de dificuldades gigantescas. Obviamente, não estou dando à palavra política um sentido vulgar e corrente. Passo agora, então, como havia falado, a tratar das condições objetivas, porque até agora eu tratei das condições subjetivas e pedi a vocês que reparassem no caminho que fiz para tratar das chamadas condições subjetivas. Vou relembrar a segunda pergunta que fiz a vocês lá no começo. Será que as crises cíclicas e periódicas do capital produzem as chamadas condições objetivas, tal como Lenin as formulou em seu texto? No texto que eu já citei aqui, que nós conhecemos, em que Lenin apresentou essa formulação, toda a sua discussão é feita no contexto da Primeira Grande Guerra e de guerras anteriores, em que as burguesias capitalistas nacionais se confrontaram militarmente. Lembrem que o texto é de 1915, em plena Primeira Guerra Mundial. Ele, o Lenin, não estabelece nenhuma relação do que se chama de condições objetivas com as crises cíclicas e periódicas do capital. Retirar a formulação de Lenin de seu contexto textual e principalmente de seu contexto histórico pode significar um equívoco político trágico. Um texto fora do contexto é um pretexto. Além disso, seria necessário verificar com cuidado o que Lenin quer dizer com cada um dos itens que elenca como situação revolucionária ou condições objetivas. Por exemplo, o que significa crise da cúpula? E no texto que eu li, cúpula está entre aspas. O que significa crise e o que significa cúpula? Observando atentamente no texto, quando ele fala de crise econômica ou crise política, está se referindo às crises causadas pela guerra e não pelas crises cíclicas e periódicas do capital. A relação entre as guerras, entre burguesias capitalistas nacionais, sobretudo as duas grandes guerras mundiais, e a emergência da situação revolucionária, das chamadas condições objetivas, parece se confirmar no século XX, quando se observa as duas principais revoluções, a russa e a chinesa. Dá para perceber que, por razões históricas, nós conseguimos comprovar que as guerras mundiais entre as burguesias nacionais, produziram as chamadas condições objetivas. Poderíamos inferir que as principais experiências revolucionárias do século XX comprovam que as chamadas condições objetivas foram criadas no contexto de guerras entre burguesias nacionais. Não conheço nenhum caso de uma revolução anticapitalista que tenha ocorrido em período de eclosão de crises cíclicas e periódicas do capital fora do contexto de guerras. Isso porque não houve a criação de condições subjetivas ou porque as crises do capital não criam as condições objetivas?
Eu tinha pensado em fazer com vocês um cotejamento, a comparação entre o texto de Lenin, esse que nós conhecemos, quando ele elenca ali as chamadas condições objetivas, fazer um cotejamento entre isso e o contexto da guerra, ou das guerras, e fazer um cotejamento entre as chamadas condições objetivas e as crises cíclicas e periódicas do capital, para ver se aqui dá liga. Não vou conseguir fazer isso porque não tenho tempo suficiente. Mas a impressão que tenho é que aquilo que o Lenin chama de condições subjetivas não são de condições objetivas, não são criadas nas crises cíclicas e periódicas do capital. Mas deixo isso para vocês darem uma olhada. Hipótese 15. No capitalismo, a contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais de produção resulta em uma crise do capital, que não abre, na base material, uma época de revolução social. Muito pelo contrário. Como sabemos, a crise, estou falando da crise do capital, das crises cíclicas e periódicas, a crise é a maneira mais eficaz de o capital se renovar e se fortalecer, ou seja, de se recriar como capital. Hipótese 16, complementar. Tem uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que, de fato, o capital tem feito sua parte, gerando suas crises cíclicas e periódicas, resultado da síntese de suas contradições. A má notícia é que, diferentemente do que temos afirmado, essas crises não criam uma situação revolucionária. Quer dizer, não geram as chamadas condições objetivas para a revolução anticapitalista. Talvez por essa razão, parece que Marx não partilharia da compreensão de que as crises do capital poderiam criar uma situação revolucionária. Os estudos que eu e meu grupo temos feito das obras maduras de Marx, principalmente o Capital, têm evidenciado que ele tem uma visão diametralmente oposta a essa. Em sua tese de doutorado, o André Oliveira, que estará nesse seminário falando para nós aqui, não sei se é o próximo, bom, mas ele estará presente aqui. Na sua tese, o Andrezão, ao desenvolver uma crítica à crise estrutural preconizada pelo Mesaros, apresenta um conjunto de citações de Marx que demonstrariam que o autor alemão não estaria de acordo com a ideia segundo a qual as crises do capital abririam uma janela revolucionária. Muito pelo contrário. Para quem quiser, a tese está disponível. Aliás, é interessante, muito interessante, porque ele faz uma crítica importantíssima a essa história de crise estrutural do capital.
uma boa pergunta que acaba de passar pela cabeça é essa história que nós temos ouvido há décadas, né, de crise catastrófica do capital. Tá? Trata-se de uma crise estrutural, de uma crise catastrófica ou de crises cíclicas e periódicas do capital, que são a forma de o capital se renovar, de se recriar para continuar sendo capital. A ideia absolutamente corrente entre marxistas, inclusive no nosso âmbito, de que as crises do capital produzem uma situação revolucionária, ou seja, as chamadas condições objetivas, fica totalmente questionada, sob suspeição. De toda forma, isso merece um estudo bastante extenso e profundo. Supondo que as crises do capital não criariam uma situação revolucionária, então restariam as guerras. Essa é a boa notícia. Mas a má notícia é que as guerras às quais Lenin se refere são guerras de confronto militar entre burguesias capitalistas nacionais, com destaque para a Primeira Grande Guerra, uma vez que um confronto entre burguesias nacionais poderia produzir seu enfraquecimento como classe dominante e, dessa forma, facilitar um processo revolucionário proletário. Entretanto, minha hipótese hipótese 17, é de que não existiria mais a possibilidade de guerras entre burguesias capitalistas nacionais. Porque, como vimos, as burguesias nacionais, já não existem mais. Atenção, não estou afirmando que não existam ou não possam vir a existir muitas guerras, mesmo porque a realidade demonstra a continuidade da existência de vários confrontos militares. O que estou apresentando como hipótese é que não existiria mais a possibilidade de guerras entre burguesias capitalistas nacionais, pelo simples fato de que as burguesias capitalistas nacionais, já não existem mais. Poderíamos inferir, como hipótese, que é a minha hipótese 18, que, na atualidade, uma situação revolucionária não seria causada pelas crises do capital e nem por guerras militares entre burguesias capitalistas nacionais, uma vez que o próprio capital as aniquilou. Se tudo isso é verdade, não sabemos, então teríamos de reformular de cabo a rabo nossa teoria da revolução, começando pela seguinte pergunta: na conformação atual do sistema capitalista, o que poderia gerar uma situação revolucionária? Também deveríamos reformular nossa teoria da revolução, considerando as infindáveis, as inúmeras questões que fiz em relação às chamadas condições subjetivas. Não sei se fui suficientemente claro em minha exposição,
E por isso, não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei em questionamento praticamente todos os alicerces de uma suposta teoria da revolução anticapitalista que tem orientado as formulações estratégicas e as ações políticas dos militantes e organizações políticas que ainda cerram fileiras em luta pelo empreendimento revolucionário anticapitalista, dando destaque às chamadas condições objetivas e subjetivas. Em relação à revolução anticapitalista, não tenho a fórmula do sucesso, mas tenho a fórmula do fracasso, a ilusão e a ignorância. No fundo, é uma coisa só, porque a ilusão é causada pela ignorância, o desconhecimento, ou pelo oportunismo. O que se contrapõe a isso é o conhecimento teórico rigoroso e profundo de tudo que diz respeito à realidade do capital, inclusive dos processos históricos que têm resultado em nossas derrotas. Meu objetivo foi de oferecer uma singela contribuição para isso. Por fim, é necessário lembrar que tratei das questões de forma hipotética, porque não tenho nenhuma certeza. As hipóteses que levantei deverão ser debatidas e melhor estudadas e aprofundadas. Essa é uma grande e revolucionária tarefa. Se ficou a sensação de que, em minha fala, eu fiz apenas questionamentos e mostrei algumas hipóteses, mas não ofereci nenhuma resposta, eis aqui a minha resposta. Você diz, nossa causa vai mal, a escuridão aumenta, as forças diminuem. Agora, depois que trabalhamos por tanto tempo, estamos em situação pior que no início. Mas o inimigo está aí, mais forte do que nunca. Sua força parece ter crescido. Ficou com aparência de invencível. Mas nós cometemos erros. Não há como negar. Nosso número se reduz, nossas palavras de ordem estão em desordem, o inimigo distorceu muitas de nossas palavras, até ficarem irreconhecíveis. Daquilo que dissemos, o que é agora falso? Tudo ou alguma coisa? Com quem contamos ainda? Somos o que restou, lançados fora da corrente viva? Ficaremos para trás, por ninguém compreendidos, e a ninguém compreendendo? Precisamos ter sorte? Isto você pergunta. Não espere nenhuma resposta senão a sua. Não espere nenhuma resposta senão a nossa. Aos que hesitam, Brecht. O que foi feito, amigo, de tudo que a gente sonhou?
O que foi feito da vida? O que foi feito do amor? Quisera encontrar aquele verso menino que escrevi há tantos anos atrás. Falo assim sem saudade, falo assim por saber. Se muito vale o já feito, mas vale o que será. Mas vale o que será. E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Falo assim sem tristeza, falo por acreditar que é cobrando que fomos que nós iremos crescer. Nós iremos crescer. Outros outubros virão, outras manhãs plenas de sol e de luz. Alertem todos, alarmas, que o homem que eu era voltou. A tribo toda reunida, assim dividida ao sol. Quando o descanso era luta pelo pão e aventura sem par. Quando o cansaço era rio e rio qualquer dava pé, e a cabeça rolava um girar, girar de amor. E até mesmo a fé não era cega nem nada, era só nuvem no céu e raiz. Hoje essa vida só cabe na palma da minha paixão. De vera nunca se acabe, abelha fazendo seu mel. Nem pra dormir como pedra e esquecer